Olá pessoal, tudo bom? Aqui Maria Martins, da Escola de Constelação Familiar BSB, e eu ajudo as pessoas a melhorarem os seus relacionamentos. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre como o amor pode dar certo, como a relação do casal pode dar certo, aí dentro dessa visão sistêmica das constelações familiares. E se você gosta desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para que você continue recebendo as notificações. Você também pode nos seguir no Instagram e no Facebook, tá bom? Então vamos lá, nossa aula de hoje falando aí sobre o relacionamento de casal e como esse amor pode dar certo. Nos vídeos passados eu falei que os nossos relacionamentos, eles se desenvolvem em círculos. E segundo o que o Bert Hellinger traz pra gente, os nossos relacionamentos se desenvolvem em 5 círculos. O primeiro círculo é a nossa relação com os nossos pais, como a gente se relacionou lá com eles, como eles próprios se relacionavam. Isso afeta a nossa vida até hoje, na fase adulta, e às vezes por uma vida inteira. O segundo círculo é o círculo de relacionamento com a profissão e o trabalho. A forma que tudo se deu aqui na nossa infância tem um impacto aqui nesse segundo círculo. O terceiro círculo é o relacionamento com o parceiro, que é o que nós vamos falar hoje. Então, dentre esses círculos, eu vou extrair o círculo de relacionamento de casal e é sobre isso que a gente vai explorar aqui nessa aula. Fica até o final que tem muita coisa aí que pode te ajudar aí nessa relação, beleza? Então, vamos lá. Como é que a relação do casal pode se iniciar? Quando é que a gente está disposto a entrelaçar a nossa vida aí com uma outra pessoa? Primeiro, a gente tem que reconhecer que eu, enquanto mulher, me falta algo que o homem traz. Assim também como o homem, ele precisa reconhecer que lhe falta algo que a mulher traz. É uma espécie de chave e fechadura, entende? Se a chave e a fechadura não se encontrarem, a chave vai continuar a chave e a fechadura vai continuar a fechadura. Assim como o homem vai continuar homem e a mulher vai continuar mulher. Só que para que essa engrenagem funcione, por exemplo, para que você abra uma porta, então precisa da chave e da fechadura. Então algo se soma, se tem mais com a chave e a fechadura. É igual o homem e a mulher. Apenas com a junção do homem e da mulher é que algo a mais pode ser criado. Por exemplo, gerar um filho. Ou ter uma relação a dois, essa troca, já que nós sabemos que o outro, ele vem para espelhar aquilo que a gente precisa olhar em nós mesmos. Muitas vezes aquilo que eu preciso curar em mim, o meu parceiro traz. E aí, se você não reconhece essa necessidade, não tem como o relacionamento acontecer. Então, primeiro, para que haja um relacionamento a dois, é preciso que cada um reconheça essa necessidade em si. Se eu acho que eu não preciso, eu como mulher não preciso de um homem, eu vivo bem sozinha, então nem comece uma relação, porque você não vai estar disponível e disposta o suficiente para entrar numa relação e fazer com que ela dê certo. Da mesma forma o homem, se ele se acha muito supra-sumo sozinho, eu sou o cara, eu não preciso de uma mulher, eu me viro bem sozinho, eu posso exercer o papel de homem e de mulher, não adianta entrar numa relação. Porque na primeira dificuldade ele vai dizer, mas eu não preciso de mulher, eu posso viver muito bem sozinho. Entende? Então essa primeira parte do reconhecer que você precisa do outro para que algo maior aconteça na sua vida é fundamental. E depois desse primeiro ponto, né, que você reconheceu que você precisa do outro, qual que seria aí um outro ponto, né? Seria o passo seguinte na relação.
Beleza. É reconhecer que o outro, ele não vem sozinho. Ele vem de um outro sistema familiar. Ele faz parte de um sistema familiar. Assim também como você faz parte de uma família. E muitas vezes nessa junção, nesse encontro, vão ter diferenças muito grandes. Por exemplo, se o meu parceiro é de uma religião católica e eu sou de uma religião, se eu sou protestante, por exemplo. Então pode ser que nós tenhamos dificuldades aí de reconhecer que o que um traz e o que o outro traz é igualmente importante para cada um. Então eu preciso olhar para o que o meu parceiro traz e dizer, poxa, isso para ele é tão importante como para aquilo que eu trago. E aí, o que a gente vai fazer com isso? O que eu vejo é que muitas vezes eu acho que o que eu trago é mais importante do que o meu parceiro traz. E aí, nesse momento, se instala um conflito, muitas vezes inconsciente, uma disputa de um sobrepor ao outro aquilo que ele traz, como sendo mais importante. Então, às vezes, eu vou querer puxar o meu marido, que é católico, para se tornar protestante, porque eu acredito que ser protestante é mais importante, é melhor. Então, a minha família é melhor, eu tenho essa postura diante do outro. Ou pode acontecer o contrário. O meu parceiro vem e ele fala, não, ser católico é muito melhor do que ser protestante. Então, ele vai querer arrastar a parceira para a sua religião. E isso pode ser um motivo de conflitos dentro da relação. E às vezes eles não estão nem tão se dando conta disso. E aí o que a gente pode fazer quando isso se dá, quando acontece? Um vem de uma religião, o outro vem de outra, ou às vezes países diferentes, né? E aí como fazer a cultura de cada um? É importante que a gente respeite e tome com muito respeito aquilo que o outro traz. E como é que a gente vai pegar isso e quando a gente tiver filho, por exemplo, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que cada um traz e vai criar algo novo a partir da experiência que cada um traz, porque é igualmente válido. O Bert, com relação à cultura, ele diz o seguinte, que a mulher, a família fica bem, na verdade ele não disse, ele observou isso no trabalho. E a partir do momento que ele observou, ele traduz o que ele viu no campo, que na maioria dos casos a família fica melhor quando a mulher segue o parceiro na sua cultura, no seu país. Isso não é uma regra geral, tá, pessoal? Mas é o que ele observou, que na maioria dos casos é assim que funciona. Então, é um ponto aí para ser observado. Uma outra coisa que é muito interessante para que a relação do casal dê certo e que precisa ser observada é que quando você decide por um parceiro, por uma parceira, você precisa entender e internalizar que uma parte sua morre. E aí você pode me dizer assim, como assim, Maria? Como uma parte minha morre? É verdade. O Bert traz isso pra gente, né, a partir da observação dele, mas a gente também pode observar em nós mesmos. Imagine, você é solteira, você pode fazer tudo o que você quiser. Só que no momento que você decide se juntar com alguém, vai ter coisas que você não vai mais poder fazer. Então, em primeiro lugar, você abriu mão de N possibilidades de ter outras pessoas. A partir dali, você escolheu uma pessoa e você vai seguir com ela. Então, dentre tantas outras ou outros, você escolheu um. Então, essa parte aí já morre, já é uma parte sua que morre. Hábitos, coisas que você fazia antes, por exemplo. Todo fim de semana eu saía com os meus amigos, ou eu saía com as minhas amigas. Eu viajava para onde eu queria, na hora que eu queria. Quando você tá com um parceiro,
ou uma parceira, você não vai mais poder fazer isso. Você pode até fazer, mas dentro de certos limites que vão ser acordados aí entre vocês. Então, partindo dessa visão, desse entendimento, certa vez me ocorreu um texto que eu inclusive escrevi e diz mais ou menos assim, que a gente vem, cada um vem em um caminho e em um determinado ponto do caminho nós nos encontramos, ambos. E daí o que eu faço? Eu preciso olhar para o meu caminho, agradecer a esse caminho e tudo que eu vivi lá. Então eu me despeço desse caminho que eu trilhei e de todas as experiências, agradecendo, sendo grata a parceiros anteriores, enfim, tudo que houve. O meu parceiro também, ele vem de um outro caminho e daí ele olha para esse caminho, agradece a esse caminho, reconhece as experiências que ele teve nesse caminho, sabe, reconhece também que as experiências vividas nesse caminho o enriqueceram e preparou ambos para que houvesse esse encontro. E aí agora, né, desse ponto do caminho, aonde a gente se despede do caminho que nós trilhamos até então, nós nos damos as mãos e vamos trilhar um novo caminho. Então, quando você tem isso no seu campo de visão e internaliza isso dentro de você, você olha para o caminho do outro e também reconhece e agradece a esse caminho. Porque graças a esse caminho, esse parceiro chegou até você. E aí eu faço também esse mesmo movimento em direção ao caminho dele. Agradeço ao caminho dele, agradeço as experiências, agradeço aos parceiros anteriores, porque apenas por ele não ter ficado com alguém nesse caminho é que ele pode chegar até mim. E é interessante esse ponto, sabe, pessoal? Porque isso causa um choque nas pessoas. Comumente você ouve os parceiros atuais, as parceiras atuais, falando mal dos parceiros anteriores. Muitas vezes desfazendo-se, achando melhor do que parceiros anteriores. Só que quando eu digo assim, nos atendimentos, você precisa ser grato, ser grata aos parceiros anteriores. Aí fala assim, como? Eu? Ser grata? Agradecer? Nunca. E aí quando eu começo a trazer isso à luz e a mostrar que, graças a aquele parceiro hoje não ter ficado lá atrás nos relacionamentos passados, você pode ter esse homem, você pode ter essa mulher. Então, é esse um movimento que libera para que o amor hoje na relação do casal dê certo. É quando a gente olha para os parceiros anteriores e dá um lugar no nosso coração para eles. Que foi o que eu falei até então, né? Seria aí uma sequência lógica dentro do relacionamento de casal para que essa relação de casal flua e seja uma relação profícua, duradoura. Mas o que a gente observa hoje em dia principalmente é que cada vez mais as pessoas têm dificuldade em se relacionar. E o que salta aos olhos que gera essa dificuldade? O que acontece muitas vezes, na maioria dos casos, é que esses adultos que estão tendo dificuldade aí para se relacionar, elas estão infantilizadas. São adultos que ainda se comportam como crianças, que têm uma postura infantil. Então imagine, você está com uma dificuldade aqui no seu relacionamento de casal, aí o que você faz? Ao invés de você olhar nos olhos do seu parceiro e dizer o seguinte, olha só, a gente tá com um problema sim, tá difícil aqui nesse ponto, mas qual que é a solução? Como é que a gente vai resolver isso? Mas não, o que a pessoa faz? Tô brigadinho, tô de mal, vou embora para casa da minha mãe. Vou ficar lá uma semana com a minha mãe, uma semana com meu pai. Eu não quero olhar para a solução do meu relacionamento de casal. Ou muitas vezes,
ao invés de buscar uma solução, o que que fazem? Ficam na pirraça, na birra. E aí ficam botando mais lenha na fogueira. Não olha para a solução. Então, como que essa relação de casal vai dar certo, moçada? Relação de casal é entre pessoas adultas, sabe? É pessoas maduras que realmente estão dispostas a fazer com que esse negócio dê certo. Então, se eu já entro numa relação sem observar aqueles primeiros pontos que eu falei e já vou com aquele pensamento, se não der certo eu separo, pode saber que não vai dar certo. Porque você precisa trocar essa ideia de que se não der certo eu separo, pela ideia seguinte, pelo pensamento seguinte, eu vou fazer tudo o que é possível para dar certo todos os dias. Olha a diferença de você começar um relacionamento com alguém com pensamento. Se não der certo eu separo. Cara, separar traz uma dor do cão. Sabe, o nosso tempo de vida, ele é um tempo determinado, é um tempo certo. A gente já nasce caminhando para a morte. Então, se você começa a empreender algo tão sério que é o relacionamento de casal, porque é só por meio da relação do casal que a vida pode seguir adiante. E se você começa a empreender algo tão sério, já com esse pensamento de dizer, se não der certo eu separo, e aí? Qual é a sua contribuição para o futuro? E às vezes você vai nesse pensamento, e aí quando surgem os conflitos, você também não está muito, sabe? Não está muito nem aí para resolver os conflitos. Por quê? O seu pensamento primordial é, se não der certo, separa. Então você está sempre esperando a oportunidade adequada para se separar. E acaba que vai sendo realmente construída. Só que no meio do caminho você tem filhos. E aí o que acontece? Os seus filhos vêm no meio desse turbilhão. É claro que as crianças, elas também vão dar um jeito de sobreviver a isso e vão seguir na vida. Assim como nós também somos frutos de conflitos lá que aconteceram entre os nossos pais. Mas você há de convir comigo que se a gente vive uma relação de casal mais tranquila, mais harmoniosa, olhando para tudo que é importante dentro da relação, para que ela cresça e floresça, os nossos filhos não seguirão mais tranquilos, com mais leveza? E nós também vamos ficar mais sossegados? Porque às vezes a gente não quer ter trabalho agora, né? E aí a gente deixa assim meio por conta de não estar muito, sabe? De não estar muito aí. Só que aí o que acontece? A gente tá lá velho, né? Se a gente conseguir seguir com o nosso parceiro ou não. Mas a gente vai estar velho, não vai deixar de ser mãe nem pai. E aí os meninos estão cheios de problema. Aí acaba que aqueles problemas que você não quis enfrentar lá atrás, né? Quando seus filhos eram pequenos, você vai enfrentar agora eles adultos e você velho. Por quê? Uma hora a conta chega. Então, o bom mesmo é que a gente resolva a coisa na hora que ela aparece. Então, na relação do casal, aconteceu conflito, resolve na hora. Eu não estou conseguindo resolver isso daqui sozinha, tá muito difícil. Procura um aconselhamento, sabe? Mas de alguém que tenha algo para somar. Não aquele aconselhamento com a vizinha que diz assim, mulher, separa. Ou então aquele aconselhamento com um amigo no boteco que diz, separa, mulher é tudo igual. Sabe, procura alguém que olhe para você. E de preferência alguém que tenha um bom relacionamento. Ou você pode ir em busca também de um terapeuta, sabe? Porque os terapeutas, eles são preparados para isso. Pelo menos a maioria. Tá certo? Então, se a gente quer que o nosso relacionamento cresça e dê frutos, a gente precisa investir. Porque aonde a gente coloca o nosso foco é aonde aquilo vai crescer e se desenvolver. Se eu estou dentro de uma relação de casal, mas o meu foco principal está em outra área, eu não estou olhando para essa relação aqui
certamente essa relação não vai crescer, não vai se desenvolver. E como eu já disse em vídeos anteriores, a arte de se relacionar, ela pode e deve ser aprendida, porque ela é a mais importante. Tem um estudo aí que eu volto a frisar, que já tem mais de 75 anos, que é um estudo sobre a felicidade. E as pessoas são perguntadas o que elas acham que é a felicidade, quando é que elas acham que vão atingir a felicidade plena. E a resposta é quando eu ganhar muito dinheiro, quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, quando eu viajar o mundo. Só que ao final de muitos anos, quando elas já estão velhas, que foram ser perguntadas novamente sobre a felicidade, o que eles falaram? Que a felicidade maior é quando você tem relacionamentos íntimos felizes. Isso não traz só felicidade, traz uma vida mais longa e você tem mais saúde. E o contrário também é verdadeiro. Quando você vive em conflitos, você tem uma vida péssima e você adoece mais facilmente, você tem uma vida ruim. Então, se você tem bons relacionamentos, você vive bem. Se você tem maus relacionamentos, você vive mal. É só observar aí na sua prática. Imagine que você, brigou com o seu marido. Eu vou falar aqui mulher, feminino, porque eu sou mulher. Imagine que você brigou com o seu marido. E aí você sai para trabalhar. Como é que você vai ficar no trabalho? Você vai estar com a sua capacidade de produção ali no máximo de 100%? Claro que não. Eu sei porque quando eu brigava com meu marido, eu não tinha cabeça para mais nada. Toda a minha atenção, todo o meu foco estava ali naquele conflito. A mesma coisa, quando o homem briga com a mulher, ele sai para trabalhar. Ainda se dizia antigamente assim, não, você deixa os seus problemas em casa, você não mistura. Não tem como, porque nós somos um ser sistêmico. Se eu estou em conflito com alguém, ou se eu estou enfrentando uma dificuldade em alguma área da minha vida, aquilo vai refletir em todas as áreas. É sistêmico. E a relação do casal, eu percebi, na minha prática e nos atendimentos, que a relação do casal, ela tem uma potência maior para nos afetar. Então, se a minha relação de casal é boa, eu me desenvolvo bem aí nas outras áreas, certamente. Na profissão eu desenvolvo melhor. Na relação com os filhos, eu conduzo bem a molecada. Agora, quando eu estou em conflito com o meu parceiro, com a minha parceira, o negócio fica feio. Todas as áreas ficam afetadas. Então, o que eu percebo é que é necessário e urgente que, ao menor sinal de um conflito dentro da relação entre homem e mulher, que a gente vá lá, sente e resolva aquele ponto. E o que é que muitas vezes dificulta? O que é que nos impede de fazer isso? O que é que nos deixa aí nessa postura de criança ainda, adultos infantilizados? E aí podem ser vários fatores. Um deles é que a gente pode estar preso aí na dinâmica que o Bert Helling chamou de filhinho do papai, de filhinha do papai e filhinho da mamãe. E o que é essa dinâmica? O filhinho da mamãe é aquela criança, aquele menino que ficou muito na esfera da mãe. Ou seja, porque a mãe não permitiu que esse menino saísse da esfera dela para a esfera do pai, porque tem um hábito, das mulheres se acharem muito melhor que os homens para os filhos, Eu acho que pelo fato da mãe, da mulher carregar o bebê no ventre, de amamentar e de os primeiros cuidados ser dela, muitas vezes a mulher, às vezes por ter críticas a esse homem, ela não permite que esse menino vá para a esfera do pai. Então ela deixa o menino meio que embaixo da asa.
Então esse menino, ele se desenvolve nessa esfera feminina, até porque para o menino é um mundo muito atraente. Então quem manda, quem é responsável por mandar o menino para a esfera do pai é a mãe. Se ela não manda, o menino não vai. Então esse é um dos pontos. Um outro ponto é se esse pai foi embora, os pais se separaram e o menino ficou com a mãe. Então ele não teve essa figura paterna para se espelhar, para se desenvolver. Porque quem tem as ferramentas para transformar um menino em homem é o pai, ou uma figura masculina. Se esse menino não teve, ele também fica muito aqui na esfera da mãe e ele fica mais afeminado, né? É um menino que fica mais ali no universo feminino. E aí ele fica adulto, toma uma mulher e daí ele vai ter dificuldades de tomar essa mulher por inteiro. Porque, na verdade, a primeira mulher dele, aonde ele ficou, foi a mãe. E para que ele esteja apto para se tornar um homem para uma mulher, ele precisa se despedir da esfera da mãe. E isso nem sempre, quase sempre é feito, acontece de uma forma inconsciente. O homem, ele não percebe. E os homens que estão aqui na esfera da mãe, eles são os verdadeiros Dom Juans, sabe? Eles são aqueles homens altamente sedutores, que todas as mulheres são loucas por ele, porque ele sabe exatamente como agradar uma mulher. Por quê? Porque ele viveu no universo feminino, ele sabe tudo que a mulher gosta. Mas, quando ele encontra aqui uma mulher que é para ele dividir a vida dele com ela, ele vai ter dificuldade. Porque o movimento primordial, o impulso é de voltar aqui para essa esfera da mãe. Ou então ele procura na parceira a própria mãe. Então ele faz uma projeção. E aí isso dificulta ele estar numa postura de adulto para poder equilibrar com essa mulher, para poder resolver os conflitos. Entende? Então, esse é basicamente as características, essas são basicamente as características de um filhinho da mamãe. E muitas vezes o filhinho da mamãe, ele nem consegue também, né? Só complementando aqui, ele nem consegue sair da casa da mãe. Ele fica na casa da mãe para sempre. E às vezes ele arruma uma parceira, mas ele ainda vai morar na casa da mãe, ele leva a mulher para casa da mãe. Então acontece isso também. E o que é a filhinha do papai? A filhinha do papai é tudo isso só que na menina, né? Ela ficou muito na esfera do homem, do pai. Aí pode ser porque ela foi criada pelo pai, pode ser porque a mãe saía para trabalhar e o pai era que ficava com as crianças. Pode ser porque a mãe morreu cedo e essa menina ficou aqui com os pais. Pode ser porque ela não teve uma figura materna, né? Ela foi criada mais aqui na esfera do pai. Ou porque desde cedo se observou e se manifestou uma dificuldade dessa menina em se relacionar com a mãe, e aí o pai pegou e botou ela embaixo do braço e ela foi mais para a esfera do pai, para evitar conflitos. Então esse pai pegou essa menina e falou, não, deixa que eu cuido dela. Então essa menina cresce totalmente na esfera do homem e aí ela também vai fazer essa projeção aqui com relação ao parceiro. Porque o primeiro homem da vida dela é o pai. Ela não teve essa oportunidade de vivenciar a esfera feminina. Aí lá na frente reúne, né, na relação do casal, o filhinho da mamãe com a filhinha do papai. E aí eles vão fazer ambos uma projeção. Ele olha para a mulher e enxerga a mãe, e ela olha para ele e enxerga o pai. Aí observa, aqui a relação do casal em si, ela vai ter sérios problemas, porque não é um homem e uma mulher que estão um querendo o outro. Às vezes, a vida sexual desse casal aqui é um desastre. Porque como é que você transa com a sua mãe? Como é que você transa com o seu pai?
Entende? E isso não é algo consciente, isso é algo inconsciente. Então, essa dinâmica do filhinho da mamãe encontrar a filhinha do papai é um dos motivos que traz vários conflitos para a relação do casal. E se eles ainda continuam e conseguem ter filhos, o que acontece? Se for menino, ele vai para onde? Para a esfera da mãe. Se for menina, ela vai para onde? Para a esfera do pai, porque é uma repetição. E aí vão ter conflitos, vão ter problemas dentro da relação, e aí talvez seja a hora dessas pessoas buscarem uma terapia para conseguir colocar cada um de volta no seu lugar. É fácil fazer isso? Não é, pessoal, porque vocês sabem que mudar a nós mesmos, mudar os nossos padrões, mudar algo que é estrutural na nossa vida, não é fácil. Às vezes requer anos, requer vários tipos de terapia. Eu posso dizer que a constelação familiar é algo necessário, porque a constelação familiar, ela traz à luz essa dinâmica. E aí torna você consciente do que você está preso, né? Ao que você está preso. E aí, a partir desse momento de lucidez, de clareza, aí você começa a fazer o caminho de volta. A menina voltar para a esfera do feminino e o menino voltar para a esfera do masculino. E aí, Maria, mas será se isso é uma regra? Se eu tô mais na esfera se eu sou mulher, tô mais na esfera do homem. Se o meu parceiro é homem, tá mais na esfera feminina, isso significa que a gente vai ter conflito necessariamente? Não, gente, nada do que eu falo aqui é regra absoluta. Apenas a gente observa que por meio dos sintomas a gente consegue enxergar quais são as dinâmicas. Mas não significa necessariamente que todas as vezes o homem que está mais na esfera feminina com uma mulher que está mais na esfera masculina vão ter conflitos. Entende? Então, cada caso é um caso e é importante observar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que para que o amor do casal dê certo, é preciso essa disposição para olhar para todas essas áreas, né? Olha lá a origem de cada um. Qual que é a sua disposição para esse relacionamento? Respeitar a história que o parceiro traz, que a parceira traz. Olhar para as dinâmicas sistêmicas aí, para os emaranhamentos que de repente eu estou presa. Quando eu me perceber repetindo um padrão ali, sempre de algo que eu já disse, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou repetir isso. E mesmo assim você não consegue mudar, é importante olhar, porque pode ser que você esteja aí preso num emaranhamento da sua família. Quantos de nós não está preso a emaranhamentos lá, a fatos, a tragédias que aconteceram na nossa família de origem e que nós não temos nem noção? Quantos de nós estamos sendo leais a pessoas que não tiveram um relacionamento feliz lá atrás e a gente está repetindo esse padrão familiar? Eu tenho uma amiga que ela me falou esses dias: amiga, todas as minhas tias são separadas. A minha mãe é separada e eu sou separada. Então é um padrão que se repete dentro da minha família. Só que eu já percebi que eu estou repetindo esse padrão, mas eu ainda não consegui um parceiro que fica. E aí? Então eu fui explicar para ela o seguinte: olha só, a nossa mente é um coelho, a nossa alma é uma tartaruga. Então a gente torna consciente o nosso padrão e depois a gente vai ter que reformatar a nossa estrutura interna. E isso leva um tempo, porque a nossa alma ela é lenta. E às vezes a gente precisa não só de uma constelação, às vezes mais de uma.
E às vezes a gente precisa também buscar outros recursos de outros lugares para que a gente consiga aí ir mudando, dando pequenos passos rumo a encontrar o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. Porque eu só vou ter condição de me tornar adulto numa relação a dois, fazer com que esse amor dê certo quando eu estiver numa postura de adulto. Enquanto eu não conseguir isso, enquanto eu não estiver numa postura de adulto, e para eu ter uma postura de adulto, eu preciso estar no meu lugar, dentro do meu sistema familiar, não é louco isso? São várias coisas, então eu preciso estar no meu lugar, dentro do meu sistema familiar, nem grande nem pequeno, no lugar exato. Eu preciso estar disposta a fazer tudo o que é necessário para que o relacionamento dê certo, e aí a partir daí eu vou para esse jogo do equilíbrio, que é quando eu recebo algo de bom, eu devolvo algo de bom um pouquinho a mais. E quando eu recebo algo que fere, eu também preciso estar disposta a ferir um pouquinho a menos ou exigir uma compensação. E isso é algo que eu preciso fazer de uma forma consciente. Não é algo assim, né? Ah, não, eu vou deixar aleatório a minha relação que no final tudo se ajeita. Não. É preciso estar consciente e fazer esse jogo do equilíbrio para que o nosso amor dê certo e flua da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Então hoje foi o nosso conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém se faz sentido. Curte e se inscreve no nosso canal para que a gente consiga chegar a mais pessoas. Só você pode fazer isso. A partir da sua ação, a gente pode chegar e levar esse conhecimento para muito mais pessoas, ok? Então, até o próximo vídeo.